Fala galera, beleza? Eu sou o Ian, começando hoje mais um Review Express aqui no canal e hoje trazendo uma edição bem especial que é de Homúnculos. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre essa obra espetacular e se você curte Review Express, tá pensando em comprar Homúnculos ou já viu alguma coisa sobre e curtiu, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal pra ajudar a gente e bora pro review. Homúnculos é um dos melhores mangás que eu li ultimamente. Ele eu posso dizer que é tipo uma camada dupla, ele é um mangá no estilo camada dupla, que ele vende um tipo de história, mas é totalmente diferente do que ele tá vendendo ali. Isso tudo vai depender do seu estado de espírito, como que você vai estar no dia ali que você vai estar lendo essa história. Eu mesmo demoro 1 ou 2 semanas para ler algum mangá ou HQ com bastante volumes assim, mas com Homúnculos foi diferente, tá? Eu não coloco Vagabond aqui porque Vagabond é uma exceção. Mas Homúnculos eu li em 2 dias, tá? Esses 10 volumes que eu tenho no formato físico. Aí eu dei uma pausa, os outros 5 restantes eu tive que ler por scan, porque realmente é muito difícil de achar Homúnculos hoje em dia, infelizmente. Então o que eu posso dizer é que foi uma leitura muito viciante e que eu gostei de praticamente todos os volumes de Homúnculos. Agora falando um pouquinho da história, Homúnculos ele gira em torno de uma parada chamada trepanação, que consiste nada mais nada menos em abrir um furo no meio do seu crânio, que hoje em dia é mais tranquilo, tá? Hoje em dia tem médicos especializados e tudo mais, eles abrem um furo no seu crânio, em qualquer parte do seu crânio, para o ar entrar mais facilmente. Caso você sofra algum tipo de acidente, algum dano na cabeça, uma lesão ou algo do tipo. Só que assim, hoje em dia é tudo legalizado ali, tá? Os caras vão reconstituir o buracão que vão fazer no seu crânio. Só que antigamente eles faziam isso em pessoas que eram consideradas doentes, que tinham problemas psicológicos ou algo do tipo. E mais antigamente ainda, eles faziam isso porque acreditavam ganhar poderes. Ou seja, eles furavam o seu crânio, ou o crânio da pessoa que tivesse afim, porque eles acreditavam que se livrariam de uma força maligna que estava ali rondando o seu corpo, e isso te daria um sexto sentido. Soa meio estranho, mas na época lá, né, do Egito Antigo e tudo mais, para eles era uma coisa real e que eles acreditavam. E nessa história a gente acompanha o Nakoshi, que é um cara ali aparentemente normal, tá? Que deve ter ali seus 30 anos ou um pouquinho mais. Ele vive dentro do seu carro. O que a gente sabe sobre ele é muito vago, pelo menos nesse começo. E ele vive numa divisão entre um hotel chique e um parque cheio de mendigos. Ele faz isso porque ele não se considera em nenhuma das duas classes sociais. Então ele fica ali nesse meio termo todos os dias. Ele evita bastante contato com as pessoas, mas acaba fazendo muita amizade com os mendigos que vivem ali. Ele até acaba comendo, levando bebida pros caras e tudo mais. E como eu disse, a vida do Nakoshi, o background dele ele é um mistério que a gente só vai descobrindo com as dicas e pistas que o autor vai dando pra gente durante os volumes, principalmente no final, que acontece uma coisa bem reveladora que eu não posso falar pra vocês, infelizmente. O que eu posso falar pra vocês é que o Nakoshi é um personagem brilhante, só que ao mesmo tempo é muito esquisito. Então certo dia, Nakoshi estava lá de boa, no parque ali, com seus amigos mendigos, e o seu carro é apreendido e tudo mais, e o carro pra ele é o seu bem mais precioso, ele vivia por causa daquele carro. Então ele perde o carro e precisava de dinheiro. Aí então aparece um cara meio estranho, com uma aparência muito estranha, e fala que ele é um médico, um aprendiz ali que está aprendendo várias coisas da medicina e tudo mais, é um estudante de medicina mais especificamente. E ele oferece pro Nakoshi 7.000 ienes para furar a sua cabeça. Imagina, você tá lá de boa lá, chega um cara e fala, eu te dou 700.000 ienes para furar a sua cabeça. E aí, aceita? O Nakoshi, começo ali é reluzente, briga com o cara, não aceita e tudo mais, mas ele aceita, né? Vai ter que aceitar, porque senão ele vai ficar sem o seu carro. Então eles vão para a sala de cirurgia, realizam lá a operação, tudo mais. E o que que acontece? Depois dessa operação, o Nakoshi ele percebe que ao tampar o olho direito, lógico, com a ajuda do médico dando dicas para eles e tudo mais, ele tampa o seu olho direito e começa a ver criaturas muito estranhas, bizarras, umas coisas muito desfiguradas. E eu posso dar alguns exemplos de criaturas para vocês que tem um cara que ele é cortado na horizontal e tipo, ele é cortado aqui, esse lado esquerdo vai pro lado direito e tá dado a mão e eles começam a caminhar junto. Tem uma mulher que é toda de areia e começa a entrar com a cabeça em qualquer parte do corpo dela. Tem um cara com a cabeça de moeda, tem um outro cara com uma cabeça com uma parada obscena que eu nem posso mostrar aqui pra vocês. É uma coisa muito estranha, muito esquisita, mas que ao mesmo tempo deixa você fissurado ali tentando descobrir o que é isso. E foi exatamente isso que me atraiu para Homúnculos. Quando eu vi essas imagens dessas criaturas, eu vi que a arte era muito boa mesmo,
eu comprei Homúnculos. Eu fiquei muito atentado a ter essa obra. E o que seriam esses homúnculos, que são as criaturas, como as criaturas são conhecidas, como são chamadas? Elas são problemas pessoais da pessoa ou o seu verdadeiro eu. Então realmente é uma coisa bem simbólica que quando você olha assim, você tem que tentar adivinhar o que significa. Qual que é o problema real dessa pessoa, o que essa pessoa realmente é. E isso, na minha opinião, é muito interessante. Eu achei muito interessante a variedade de homúnculos que tem nessa história, porque vocês quando lerem vão se deparar, vocês assim vão parar de prestar atenção na história por um momento para tentar adivinhar o que significa cada um desses homúnculos. Vocês vão tentar descobrir o problema de cada um desses, porque é uma coisa muito interessante mesmo. A variedade. Eu não achei nenhum repetido, tá? Eu não achei nenhum homúnculo repetido. Então você fica ali. Até os personagens que aparecem no fundo, só de relance, você consegue perceber ele e tenta adivinhar ali. Ah, esse problema desse cara pode ser isso, pode ser aquilo. Mas beleza, voltando aqui pra história. Após a operação, a história é dividida em 3 arcos. No primeiro arco, é isso que eu tava comentando com vocês, que o Nakoshi ele sai pela cidade explorando ela toda, procurando descobrir melhor os seus poderes, tampando o olho direito para ver todos os homúnculos, e ele começa a ajudar algumas pessoas. No começo a gente fala, nossa, ele é um cara super gente boa para tentar ajudar a resolver os problemas dessas pessoas, mas depois a gente percebe que ele só queria fazer isso para o seu bem próprio, ele queria só descobrir melhor e aprimorar as suas novas habilidades. Já o segundo arco é um encontro ali do Nakoshi com seu novo amigo médico chamado de Ito, o que fez a operação no crânio dele, onde o Nakoshi ele tá tentando entrar na cabeça do Ito para ele tentar ajudar a resolver o problema do Ito. Mas como o Ito conhece essas paradas de trepanação, sabe um pouquinho sobre os homúnculos, porque ele está estudando bastante sobre, né? Ele não permite, né? Ele começa a relutar. Vocês vão perceber que vai começar a ter ali um combate mental super interessante. E algumas dessas conversas aqui vão fazer a gente mudar o pensamento sobre o mangá num todo, tá? E essa discussão acontece por alguns volumes. Vocês vão perceber que tem volumes inteiros que é só a discussão intelectual entre os dois. É super interessante, não é entediante, é muito bom ver a discussão de duas pessoas inteligentes ali nesse momento. Já o terceiro arco é pura autorreflexão, onde o Nakoshi tá ali tentando se autodescobrir. Ele tá tentando descobrir os seus reais problemas e a partir disso a gente começa a conhecer mais o background, mais sobre a vida passada do Nakoshi. O que eu não posso falar muito, como eu disse lá no começo, mas essa parte é muito interessante porque quando a gente vê ali esse passado, cada pessoa tenho quase certeza que vai ter uma ideia diferente sobre esses acontecimentos. Então quando vocês lerem e outros amigos seus lerem também, pode discutir com eles que vocês vão ver que a interpretação de cada um vai ser diferente uma do outro, tá? Não só com o background do Nakoshi, mas na minha opinião o background do Nakoshi é o melhor de todos ali, mas assim como todos os homúnculos, cada um vai ter uma interpretação diferente sobre cada problema ou sobre cada verdadeiro eu. E como eu disse, o homúnculos ele consegue explorar muito bem os distúrbios psicológicos que as pessoas têm, criando esses homúnculos, tá? O que, assim, por mim, como tem só 15 volumes, eles não conseguem explorar todos de uma forma ampla, tá? Alguns ali fica muito vago, aparece só por um volume ou só por uma cena, como eu disse, aparece só no background. Passou na coxa aqui, tem um homúnculo aqui atrás e acabou, ele não aparece nunca mais. O que deixa a gente instigado, tá? Pra saber qual seria o seu real problema. Pelo menos eu fiquei assim. Por mim teria 20, 30 volumes que eu leria de boa. Não que tendo só 15 volumes ficou uma obra ruim, longe disso. Mas eu leria mais volumes tranquilamente. Não sei se, lógico, a história ficaria ruim por ser muito mais longa, mas eu podia ter até um spin-off, né? Pra gente ler um pouquinho mais sobre os homúnculos extras que tem aqui nessa história. E agora falando um pouquinho sobre o mangá em si, sobre o acabamento e tudo mais da Panini. É um mangá bem antigo, tá? Ele foi publicado aqui no Brasil em 2008. Então foi um dos primeiros mangás adultos que a Panini publicou. Ele é no papel jornal. O preço de capa na época era de R$ 9,90. Mas como vocês vão comprar usado e tudo mais, é o único jeito de encontrar hoje em dia, vocês vão pagar bem menos que isso. E como é uma edição muito antiga e eu comprei usado, eu não posso confirmar para vocês se essa edição vinha com postal ou com marca página ou algo do tipo, beleza? As páginas, elas variam muito de cada volume.
Tem alguns volumes que você vai encontrar 190 páginas, já outros volumes você vai encontrar mais de 250 páginas. E fica nesse meio termo aí, beleza? Então, se você estiver procurando um drama psicológico de mistério realmente perturbado, Homúnculos é perfeito pra você, tá? Você não vai se arrepender de ler Homúnculos. E assim, como eu disse lá no começo, é um pouquinho difícil de achar. Um pouquinho não, é super difícil de achar a versão física de Homúnculos. Você encontra, tipo, do volume 1 ao 5, volume 1 ao 10. E, assim, por um preço bacana, mas se você for procurar do 1 ao 15 completinho, o preço é bem elevado mesmo, é muito superior ao preço de capa que ele teve originalmente. Mas assim, se não for possível comprar, leia online por scan, porque é o único jeito que a gente tem também de ler, né? Porque a Panini dificulta muito, lançou essa obra em 2008 e depois esqueceu, nunca mais. Mas fazer o quê? Então o vídeo de hoje foi isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí, não se esqueça de deixar o like, se inscreveram no canal e comentem aí se vocês já leram Homúnculo, dê suas opiniões aí sobre essa história maravilhosa, suas visões sobre tal. E também me sigam lá nas redes sociais, beleza? É isso aí, vejo vocês no próximo vídeo, abraço e até mais!